Olá, turma! Como vocês estão? Olhem só, estou muito feliz em ter vocês aqui comigo hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Marilane Moraes e eu te convido a embarcar comigo nessa aventura do aprendizado na aula de hoje. Vamos hoje falar sobre um tema muito legal, bem diversificado também. Mas antes de tudo, eu quero chamar a tua atenção para assistir um vídeo comigo. Isso mesmo, a partir desse vídeo nós vamos começar o assunto da nossa aula de hoje. Então, eu conto com a tua participação e com a tua atenção também. Assiste aí de casa ligadinho. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. O pai dela escolheu um moço pra ela. Mas ele era muito bondoso, o rei. Então ele deu 4 dias pra ela pensar. Ela ia ser castigada. Ela pegou suas coisas e fugiu. A floresta que eles estavam tinha uma cidade. Não, tinha um monte de fadas. Um monte de borboleta. Um monte de mariposa. O que tinha lá no bosque é um monstro grande e pesado. E quando ele voltou, falou assim: "Oh, minha mulher saiu sem me avisar." Então ele chamou o duende. Pega as flores que brilham no escuro pra fazer um líquido. Quando pingasse, a primeira coisa que acordasse e visse ia se apaixonar. Daí a fada acordou e de repente ela não viu nada e beijou um burro. Depois ela dava tudo que ele queria. Sorvete, bala, tudo. Só que, de repente, o duende acordou a fada. O duende fez uma confusão. Não se brinca assim com as coisas do coração. Helena, assustada, saiu correndo sem entender nada. Lisandro foi atrás dela, deixando ali, adormecida, sua fiel apaixonada. E ela, sabendo do amor entre ele e sua amiga, achou que estavam zombando da cara dela. E no final, eles perceberam que tudo aquilo não passou de um sonho. Um sonho de uma noite de verão. De William Shakespeare. William Shakespeare. Ah, não sei. Saí. Acabou. Só que a noite de verão e os shapes são meio diferentes. Sabe por que é de verão, mãe? Não, sabe? As nuvens. A nuvem é de verão. E o William Shapes é um trovão, mãe. E aí, crianças, gostaram desse vídeo? Olha só, vocês conseguiram perceber como que é importante a leitura nas nossas vidas? A leitura nos leva para um mundo mágico, um mundo imaginário, cheio de possibilidades. Muitas vezes acabamos nos perdendo ali em meio a tantas histórias que lemos e que ouvimos. E dentro dessa infinidade de textos, é sobre isso que será a nossa aula de hoje. A leitura, ela nos rodeia, não é verdade? Por onde nós andamos, nós nos deparamos com diversas escritas de textos. E vocês sabiam que existe uma variedade enorme de textos? Isso mesmo, existem textos dos mais diversos possíveis, mas cada um tem uma função, tem uma finalidade. Você sabia disso? Bom, vamos conversar um pouquinho. Os textos, eles podem ser escritos de diversas formas. Encontramos textos curtos, textos longos, textos com uma linguagem formal, com uma linguagem informal, textos que apresentam despedidas, textos em que encontramos o narrador fazendo parte da história, outros em que o narrador só observa e relata os fatos, não é mesmo? Então, agora eu quero te convidar a pensar em uma situação do cotidiano que você pode se deparar com o texto e nem ter prestado atenção. Olhem só, imagine aí que você está em casa estudando, certo? Fazendo todas as suas atividades da escola, quando de repente te bate uma fome. Você rapidamente procura a mamãe, a vovó, a titia em casa e pede para que ela faça um bolo de chocolate. Mas há um problema.
Elas não sabem fazer esse bolo. E elas ficam se perguntando: como eu vou fazer esse bolo se eu não sei de cor o que precisa? Quais ingredientes são necessários? E aí, rapidamente, ela se lembra: eu posso fazer o uso de uma receita. Isso mesmo, crianças. Receita é um tipo de texto e ele nos ensina a preparar alimentos, certo? Dos mais variados possíveis: doces, salgados, gelados, quentes. Olha que legal. Vou te dar uma outra situação. Vamos imaginar que você está em casa e precisou usar uma lanterna e percebeu que não havia nenhuma lanterna em casa, mas lembrou-se que o seu vizinho tem e poderia prontamente te emprestar. Então você precisa ir ao vizinho e pegar essa lanterna emprestada. E aí você pensa: bom, preciso avisar ao meu pai, à minha mãe, que vou ali rapidinho. Você faz uma escrita de um texto curto, avisando aonde você foi e o que você foi fazer. E aí, essa escrita será um tipo de texto? Sim, nós chamamos esse tipo de texto de bilhete, onde tem a intenção, a função de comunicar ou de avisar algo, não é mesmo? Vocês conseguiram perceber como os textos fazem parte do nosso dia a dia? Muitas vezes nem percebemos que eles estão lá, mas se tivermos um pouquinho mais de atenção, vamos verificar a presença deles em todos os momentos. Outra situação: quando você vai ao supermercado, você se depara com vários cartazes, com folhetos de promoções, de ofertas, não é mesmo? E ali também há um tipo de texto. Olha só, e agora eu quero mostrar para vocês aqui no nosso cartaz algumas variedades de textos. Isso mesmo, eu trouxe aqui para vocês vários tipos de textos e eu quero mostrar a vocês agora. Vamos observar juntos? Vamos comigo então. Temos aqui esse tipo de texto. Olhem aí de casa, você consegue identificar que tipo de texto é esse? E aí, você já viu? Será que esse tipo de texto só aparece para o ibuprofeno ou será que ele pode aparecer para outros tipos de remédio? E a resposta é sim. Esse texto que vocês acabaram de ver aí em casa é chamado de bula. É uma bula de remédio, tá certo? Vamos analisar e vamos olhar o próximo texto? Olhem só. Temos a presença aqui de uma personagenzinha que tem um apetite enorme, não é mesmo? A Magali. Então, que tipo de texto é esse? Vocês identificaram aí de casa? É uma receita de saladas de frutas. Olhem aqui do ladinho, temos um outro exemplo de texto. Vocês conseguem identificar? Vocês conhecem? Vocês já viram esse tipo de texto em algum lugar? Vocês já viram? Bom, esse texto que eu acabei de mostrar para vocês é um manual de instrução. Isso mesmo, um manual de instrução. E ele tem por objetivo nos ensinar a fazer o uso de algum eletrodoméstico, de algum objeto. Ele também nos ensina quando compramos algo que é necessário a montagem. É nesse manual que vem descritos o passo a passo para a montagem de algum equipamento, de algum aparelho. Então vamos prosseguir, vamos ver outros tipos de texto. Olhem só. Nós, inclusive, sobre esse texto, nós já estudamos em aulas passadas. Vocês conseguem se lembrar? Que tipo de texto é esse aqui? É uma notícia. Olha só, é uma notícia. Temos aqui a presença de uma manchete, não é mesmo? Muito bem. Olha que legal, é um texto que nós já conhecemos. Vamos prosseguir? Temos aqui, olha só, está pequeno, mas isso aqui é a representação de um texto tipo cartaz. Isso mesmo, é uma campanha de vacinação contra a gripe, tá certo? É um texto de chamamento, ok? Vamos prosseguir. Aqui abaixo temos um pequeno... Que tipo de texto é esse? É um convite, temos aqui um pequeno convite. Olhem só. O tema certamente será da Minnie, olha que interessante. Vamos descendo aqui. E esse texto, vocês conhecem? Vocês conseguiram identificar? O tipo de texto talvez vocês possam ter esquecido, mas esses personagens certamente você conhece, não é mesmo? Mônica e o Cebolinha. Então, esse tipo de texto que eu trouxe aqui para vocês, você sabe o nome dele?
Alguém aí de casa deve ter gritado, são os gibis. Calma, gente, não são os gibis. Esse texto que eu mostrei aqui para vocês no nosso cartaz é uma tirinha e ela está contida no gibi, tá certo? Mas é uma tirinha. Vocês lembram que as características, né, da tirinha? São 3 quadrinhos apenas, é uma história bem curta, tá certo? Vamos continuar então. Olhem só. E esse tipo de texto aqui? Temos aqui um remetente, um endereço, está dentro de um envelope. Qual tipo de texto que se apresenta dentro de um envelope, vocês lembram? Estamos trazendo aqui o exemplo de uma carta, não é mesmo? Que precisa ser postada no correio e para isso é necessário colocá-la dentro de um envelope. E por fim, temos aqui, olha só, que tipo de texto é esse, crianças? Tem um título, tem o autor, mas que texto é esse? É um poema. Olha que legal. Nós vimos aqui diversos textos. Vocês conseguiram perceber isso? Certamente que sim. Mas deixa eu te perguntar, será que todos esses textos, eles querem transmitir ao leitor a mesma ideia, a mesma função, a mesma intenção? Ou será que cada tipo de texto desse possui uma intencionalidade? O que vocês acham aí de casa? Muito bem, eu falei sobre isso bem no iniciozinho da nossa aula. Todos os textos, eles possuem uma função social. E por isso, cada texto, ele vai ter o objetivo de passar uma mensagem, certo, ao seu leitor. E essa mensagem, ela pode ser a mais variada possível. E é aí que nós temos que perceber qual é a intenção, qual é a função do texto. Os textos, eles vão ter diversas funções. Ele pode ter a finalidade de informar, ele pode ter a finalidade de convencer, de entreter, ele pode ter a finalidade de chamar a tua atenção, te levar a uma reflexão. Bom, e em quais textos nós conseguimos perceber essas intenções, essas funções? Para isso, nós vamos ter que ver na próxima aula. E eu conto com a sua participação. Por isso, não fique triste, porque a nossa aula não chegou ao fim. Temos muito mais a aprender sobre esse conteúdo. Aqui, exploramos somente os vários tipos de texto. Alguns textos eu trouxe para vocês, mas nas aulas para frente, nós vamos aprender a intenção, a função de cada um deles. E não se esqueça que para continuar estudando, é só você acessar a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!